Pronto. Então, boa tarde a todos. Nós continuamos hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, com o nosso ciclo de palestra do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Hoje com a professora Maureen Pomales, que será a professora que irá ministrar nossa palestra de hoje. Professora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Na verdade, professor Adriano foi intermediário na sua presença aqui, e por isso eu vou deixar o professor Adriano, que conhece melhor sua trajetória, fazer sua apresentação formal sobre sua experiência científica. Então, professor Adriano, fique à vontade. Boa tarde a todos. Maureen, primeiro, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, pelo teu tempo aí, né, pela disponibilidade em participar aqui do nosso colóquio. Vou fazer uma breve apresentação, depois eu passo a palavra para vocês, você fica à vontade. A Maureen temos tido algumas interações aí há algumas semanas, né, através de outros projetos que a gente vem conversando. A professora Maureen, ela é chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, né, da Universidade Federal de Rondônia. Ela tem doutorado e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez a graduação em Engenharia, Energia e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Desde então tem atuado aí dentro dessa área da engenharia elétrica, né? E aí, como eu disse, eu passo a palavra para você, Maureen, para você ficar mais à vontade para comentar sobre os teus projetos ou aquilo que você achar necessário. E, novamente, obrigado por ter aceitado o convite aí. Então, boa tarde a todos. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom essa interação entre universidades. Eu sou muito entusiasta dessa ideia. Meu nome é Maureen, como vocês perceberam, provavelmente viram que eu sou gaúcha. Fiz a minha engenharia em energia e desenvolvimento sustentável na estadual, depois fui já para o mestrado, para o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul em engenharia elétrica. Lá eu participei de um intercâmbio na Universidade da Flórida. Então, mais uma vez, aí a interação entre universidades, regiões e nações, né? E hoje eu vou trazer aqui a minha tese, vou apresentar como que foi a minha pesquisa de tese para vocês em engenharia elétrica. Ela é um pouco focada, tá, na área de qualidade de energia. Eu espero que, de alguma forma, sirva para despertar ideias em vocês, que são futuros pós-graduados em engenharia física, certo? Então, eu gostaria que vocês participassem comigo, os alunos, os professores. Quando eu perguntar, podem colocar no chat, não precisam usar o microfone, mas podem perguntar no chat para eu ter um termômetro do quanto que vocês estão com alguma afinidade nessa área que eu estou apresentando ou não. Se a resposta for não conheço, ou nunca ouvi falar, não tem problema. Vocês podem escrever não, quando eu perguntar se vocês conhecem uma coisa ou outra. Quando a resposta for sim, da mesma forma, vocês podem colocar ali e responder minhas perguntas para a gente ter uma interação maior já desde o início, tá? Conforme for. Só um comentário rápido, Maureen. Normalmente a gente deixa o professor fazer a apresentação e no final a gente abre para os rounds de perguntas e respostas. Mas fica à vontade, se você achar que fica dinâmico e falando ao longo da apresentação, fica à vontade. Normalmente o pessoal está mais acostumado a deixar para o final, mas tudo bem. Perguntas exatamente no final deles para mim. Mas quando eu perguntar, vocês conhecem esse termo? Vocês já ouviram falar desse software? Eu gostaria que vocês colocassem sim ou não, só essas respostas que vocês vão me dar durante a apresentação. Combinado? E, bom, sou professora de eletricidade básica no curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação Universidade Federal de Rondônia, desculpa. Sou professora aqui em eletricidade básica, circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2. Sou professora de estágio supervisionado, de TCC. Atualmente estou como chefe pro tempore do departamento. Faço parte de comissões e toda aquela parte que alguns de vocês já entendem, gestão e administração e pesquisa. Pesquisa de extensão com alunos. Enquanto isso, eu vou compartilhando minha tela aqui para vocês. Um momento. Para iniciar, então, a apresentação.
compartilhar. Pronto. Então, pessoal, é isso. Vamos iniciar aqui às 15h11 a minha apresentação. Então, como eu falei, coloquei aqui todas as universidades por onde já passei e fiz aqui uma referência à Universidade Rural do Pernambuco, que é para quem eu estou fazendo a minha palestra hoje. Então, tá ali, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade da Flórida, a Unir, a qual eu pertenço hoje, e vocês, né? Na verdade, faltou aqui a estadual. Mas é porque essa pesquisa de tese, ela é vinculada àquelas outras ali. Então, metodologia de alocação de filtros para mitigação de distorção harmônica em sistemas de distribuição. Bom, minha apresentação vai constar de uma introdução, a motivação que me levou a escrever essa tese, o objetivo, as contribuições, uma revisão bibliográfica do assunto, a minha metodologia de trabalho, o estudo de caso. A aplicação aqui é um extra que eu coloquei tentando chegar mais próximo da engenharia física, os resultados do meu estudo de caso e a conclusão. Então, qualidade de energia elétrica. A qualidade de energia elétrica se divide em dois itens. Qualidade do serviço, que tem a ver com a continuidade e frequência com que a gente recebe a energia na nossa casa, e a qualidade do produto. A qualidade do produto tem diversos itens de análise, de referência, para perceber se ela tem qualidade, o produto, energia elétrica, e dentre eles a distorção harmônica. Vocês já ouviram falar de distorção harmônica? Então, distorção harmônica são deformações na forma de onda da tensão ou da corrente causada por cargas não lineares. Então, uma onda que deveria ser plenamente senoidal, ela acaba por se tornar totalmente deformada, como está mostrando a figura ali. As distorções harmônicas são frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental. No Brasil, a gente trabalha com frequência de 60 Hz. No Paraguai, 50. Na Europa, 50. Nos Estados Unidos, 60. E as harmônicas, as ordens harmônicas são múltiplas dela. Então, 120, 180, 240 para o caso do Brasil. E ali a frequência sendo mostrada nas curvas senoides à nossa direita e uma deformação por conta de cada junção, cada somatório das mesmas à nossa esquerda na tela. Então, para avisar a melhoria da qualidade de energia, porque a cada ano os clientes se tornam mais visando uma melhor qualidade e os órgãos que atuam na regulamentação também visam isso, alguns limites foram estipulados para diminuir a distorção harmônica e evitar problema no sistema elétrico e também dentro de casa quanto a cada um dos equipamentos elétricos que nós temos. Então, a nível mundial, nós temos o I3E. Quem já ouviu falar do I3E? O Instituto dos Engenheiros Eletricistas. E a nível do Brasil, nós temos o PRODIST. Então, vocês já ouviram falar do I3E? E a nível Brasil, nós temos a ANEEL, o órgão regulador para esse nível de tensão de distribuição. Quem já ouviu falar da ANEEL? Então, os limites estipulados pelo I3E, a última norma que temos é de 2014. Então, dependendo aqui de qual é a tensão da barra de análise, tem uma porcentagem máxima que a distorção harmônica pode existir, pode executar ali naquele ponto de análise. A nível da ANEEL, no Brasil, também. Nós temos ali 3 níveis de tensão em separado e também as porcentagens para cada uma. A minha análise foi na tensão no barramento de distribuição. Isso equivale à segunda linha do nível internacional, mundial, que é entre 1 kW e 69 kW, e o limite é 5%, eles são mais rígidos. E no Brasil, 8%, que pode ter esse limite desse tipo de quantitativo que é a distorção harmônica total. E o que é a distorção harmônica total?
ela é o somatório de cada uma das distorções, aquelas formas de onda mostrada ali na sua determinada frequência, da tensão ao quadrado, a raiz quadrada da tensão ao quadrado do somatório de cada uma delas, dividido pela fundamental, pela tensão fundamental, aquela nominal que existe no barramento, multiplicado por 100% para a gente obter a resposta em porcentagem. Então, essa primeira fórmula é a fórmula da distorção harmônica total de tensão. Se a gente quiser fazer da corrente, a gente só substitui esse V de cima e o V de baixo por I e coloca o valor da corrente. E aqui ao lado, essa pequenininha é a fórmula da distorção harmônica individual, ou seja, de cada uma daquelas ordens harmônicas que foram comentadas ali. Aquela que vem em decorrência da multiplicação dos 60 por 2, 3, 4, 120, sendo então 120, 180, 240 e assim por diante. E também em porcentagem para a gente poder bater com a tabela ali de limitação, que é 5 e 8%, e verificar se ela está cumprindo ou ultrapassando ou bem abaixo. Então, a minha tese teve a ver com como fazer com que essa distorção harmônica diminua. Qual é o jeito de conseguir isso? É através de filtros. Então, a eliminação de distorção harmônica na rede de distribuição é com filtros. A escolha do ponto ideal para alocar os filtros no sistema elétrico demanda estudo, porque nem sempre a solução é trivial. Então, a minha tese, ela tinha a ver com onde colocar esse filtro no sistema de distribuição, dentre os diversos pontos possíveis. Então, aqui do ladinho, a gente tem um diagrama unifilar. A gente estuda bastante na engenharia elétrica, desde a eletricidade básica até circuitos elétricos, circuitos polifásicos, o diagrama unifilar, que é uma representação dos componentes, né, ou do circuito em linhas mais simples. Então, quem já ouviu falar de um diagrama unifilar, que é o que aparece aqui na lateral direita? Então, aqui a gente tem vários pontos, temos transformador, temos um gerador que vai despachar aqui onde está escrito 650 para o sistema interligado nacional. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema interligado muito amplo, muito complexo. O que significa isso? A energia gerada aqui em Rondônia, pelas hidrelétricas Santo Antônio e Geral, que são uma das mais famosas a nível Brasil, inclusive, a energia daqui vai ser despachada para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, conforme demanda. Então, a energia que está sendo gerada aqui, ela entra no sistema interligado e é despachada conforme demanda. Qual foi a minha motivação na época? Os autores que eu li, na época, eles faziam um chamado de atenção, que o filtro pode modificar as harmônicas, o fluxo harmônico do todo no sistema elétrico de potência, ocasionando assim com que essa qualidade de energia que a gente tanto quer que ela seja boa, com que ela se deteriorasse, dependendo da instalação dos filtros, se fosse de forma incorreta. Então, mesmo que existisse num ponto a melhoria por conta daquele filtro, o fluxo harmônico do todo faria com que modificasse a qualidade no todo. Então, é aquela máxima do cobertor, né? Tapa o pé, destapa o braço, tapa as costas e destapa o outro lado. Então, como resolver com que o todo ficasse pelo menos com o mínimo de qualidade conforme a fiscalização e regulação do Brasil. Outros autores lidos comentaram que o desafio não estava na estrutura do tipo de filtro, porque existem filtros do tipo ativo e filtros do tipo passivo. Então, a escolha dele não era o essencial. Isso em 2016. Todos eram muito bem aceitos porque todos tinham as suas funcionalidades, todos faziam o seu trabalho, cumpriam a sua função. Mas o que ele estava verificando na época de 2016, o autor, é que ele gostaria que as concessionárias de fato comprassem a ideia das metodologias propostas, porque ano após ano nós pesquisadores propomos coisas que na prática nem sempre são colocadas, nem sempre chegam a ser utilizadas na prática e acabam sendo só teoria. Então, propor metodologia de alocação de filtros que realmente as concessionárias utilizassem, que realmente despertasse o interesse para que elas colocassem em prática e a qualidade de energia do produto, nesse caso, fosse melhorada.
Outro autor diz que a complexidade da estrutura dos sistemas de distribuição, junto com a interação das fontes harmônicas, ocasionava uma performance de instalação de filtros que não era totalmente verificada, ou seja, aqueles indicadores que eu mostrei lá atrás com aquelas fórmulas, distorção harmônica total e distorção harmônica individual, nem sempre eram totalmente verificadas se eles estavam sendo cumpridos pela concessionária. Então, essa era uma necessidade também. Qual que era o objetivo da minha tese, então? Desenvolver uma metodologia de alocação ótima, e atenção para a palavra ótima, não significa que é ideal, não significa que é melhor. É apenas uma alocação ótima de filtros passivos em sistemas de distribuição que atuem melhorando a qualidade de energia elétrica em sistemas elétricos de potência. Otimização é uma área que prevê vários métodos, e talvez vocês já tenham estudado em alguma disciplina ou não, para fazer com que algum sistema fique o melhor possível. Otimizar sistemas, otimizar uma produção, otimizar um procedimento. Isso é muito discutido, isso é muito pertinente e essa área vem ganhando cada vez mais força. Então, a minha tese foi na área de otimização também. A modelagem e simulação. Modelagem é a forma de representar componentes de um sistema ou mesmo um sistema como um todo que esteja sendo analisado. Modelos são a forma de descrever componentes reais, estruturando-os matematicamente e levando em conta todas as suas características para fazer com que esse modelo se torne o mais possível, o mais próximo da realidade. Modelagem e simulação. As simulações computacionais são uma ferramenta extremamente útil, pois fornece informações sobre situações nas quais os resultados analíticos são de difícil obtenção ou quando a experimentação prática é complexa. Então, o que seria essa simulação? Seria colocar numa ferramenta de análise todas as possibilidades possíveis que eu não poderia testar na prática. Por exemplo, colocar um filtro num ponto, analisar. Colocar um filtro no outro ponto, analisar. Colocar 10 filtros na rede, analisar. Isso são coisas que se tornam muito complexas, caras, porque eu teria que já ter os filtros prontos, né, desenvolvidos, e não é uma prática que se sustenta para as concessionárias. As concessionárias não conseguem ter todo esse montante de dinheiro para fazer um tipo de pesquisa in loco, nesse formato. Então, há muitos e muitos anos, as ferramentas de simulações, modelagem e simulação já têm força, já tem modelos super consagrados na área da engenharia elétrica e sistemas elétricos de potência e já são utilizadas. Então, na área de vocês, eu não sei como que anda essa questão de modelagem e simulação, acredito que já exista e acredito ser muito pertinente. Acredito que modelagem e simulação acaba sendo pertinente para praticamente todas as áreas que existem hoje de tecnologia e inovação. As contribuições do meu trabalho, então, uma abordagem nova de alocar filtros, que foi de forma monofásica ao invés de trifásico. Vocês sabem que o nosso sistema elétrico, ele costuma ser trifásico, tem as fases A, B e C, certo? Então, todo mundo mais ou menos entende isso. Só que existem alguns pontos em que existe um desequilíbrio, existe apenas uma fase, ou a A, ou a B, ou a C, ou bifásicos, ou BC, ou AB, ou AC. Então, esse entendimento fez com que houvesse essa proposta de filtros sendo alocados monofasicamente, para poder atender a todos os âmbitos e todas as características e configurações do sistema de distribuição. Análise detalhada do sistema elétrico de distribuição e na otimização, que foi que eu falei, a codificação do indivíduo em si, que foi feita. Na revisão bibliográfica, que eu vou passar rapidinho, porque também não cabe, são vários autores que eu li na época, né? São 4 anos de doutorado, a gente tem que ler muito, né? Vocês estão cientes disso. Acho que aqui ainda é mestrado, por enquanto, e em breve será doutorado também, né? Então, é um momento de muita leitura e muita pesquisa. Então, aqui eu tenho os primeiros autores e as primeiras considerações a serem analisadas como que eles têm feito no decorrer dos anos. Então, tem ali, desde 1992, leituras consagradas, e as leituras mais recentes são sempre ideias novas, né? Ideias que estão sendo colocadas em prática.
Então, se o estudo foi feito por fase, alguns estudos foram feitos por fase no sistema elétrico, que é trifásico. Então, foi analisada a fase A, a fase B e a fase C separadamente, não só num conjunto. O estudo de filtro passivos, eu busquei pesquisas que estão fazendo uso de filtros passivos. Tem diversas com filtros ativos, são muito bons, também cumprem sua função, como eu falei antes, mas eu busquei trazer a pesquisa concomitante com o que eu ia propor, que são os filtros passivos. O uso de filtros monofásicos. Alguns ali a partir de 2016 começaram a usar essa metodologia que eu estava propondo. Então, eu propus uma ideia, eu tive uma ideia, eu fui buscar se já existia. No decorrer do processo, eu percebi que alguns já estavam utilizando essa ideia que eu tive de colocar um filtro monofásico, e não sempre ele trifásico no sistema. Projeto do filtro. Algumas vezes, os pesquisadores não fazem o cálculo do filtro, o R, o L e o C. Um filtro passivo ele é composto por resistência, indutância e capacitância. Vocês conhecem esses três componentes elétricos? Resistência, indutância e capacitância. Quem conhece aí? Legal. Então, o projeto do filtro muitas vezes precisa também da otimização do cálculo dele, do cálculo desses três componentes. Qual é o valor que vai existir ali para ser implementado esse filtro? E, em alguns casos, não era feito o projeto do filtro. A análise da distorção individual para cada ponto do sistema. Então, verifiquei que muitos não faziam, só faziam da total. E aí caía exatamente naquele ponto de contribuição também, né? Aquele ponto de lacuna, que o todo não estava sendo verificado, estava sendo verificado só uma parte. Ou então o contrário, estava sendo verificado o todo, mas tinha algumas parcelas que estavam acima dos limites estipulados pelos sistemas de fiscalização. Mais algumas leituras, as mesmas leituras, desculpa, aqui na lateral, e mais alguns itens de verificação do que estava faltando. Então, se era feita análise total da harmônica, sim, todos eles fazem, quando é pertinente a análise de produto no foco de distorção harmônica, todos os autores fazem essa análise de distorção harmônica total. A combinação da distorção harmônica total do sistema, nem todos. O estudo com interação entre softwares, que no meu caso utilizei 2 softwares para um complementar o outro, porque um é de modelagem e simulação e o outro é de otimização. E já eu pergunto se vocês conhecem eles. A função, se ela é multi-objetivo, e aí entra na parte de otimização, e o uso do algoritmo evolutivo, que é o algoritmo que eu utilizei. Tem diversos algoritmos de análise de otimização matemática, e eu utilizei um chamado, ele tem um nome específico, mas ele é um da família de algoritmo evolutivo. A minha metodologia proposta. Então, eu chamei de metodologia de alocação de filtros passivos monofásicos, MAFPAM. Os filtros vão atuar como módulos, então aqui na lateral eu tenho um diagrama unifilar de um sistema qualquer, na realidade ele é o sistema 13 barras do I3E, ele é um modelo já pronto, que é colocado lá no site do I3E, que é uma instituição antiquíssima dos engenheiros eletricistas, tem mais de 100 anos, beirando 200 anos lá, de 1800. Então, eles colocam para teste, eles colocam esse sistema para teste em sistemas de distribuição, que era o meu foco. E ele vem com algumas partes em desequilíbrio, ou seja, é aquilo das fases A, B e C que eu falei. Algumas parcelas dele, eles são trifásicos, mas existem alguns pontos ali, alguns ramos que a gente chama, da onde vem um ponto, aqui, por exemplo, 684 até 652, um ramo, uma ramificação, que vem somente numa fase, por exemplo. Então, os filtros atuam como módulos, não sempre como esse comportamento trifásico. Aqui no ponto 632, a gente vê um exemplo de um filtro que vem filtro passivo trifásico. Ele já vem montado com seus 3 módulos. E aqui no ponto 652, ele vem um filtro monofásico, ele vem só estipulado, calculado, projetado para a fase A.
Não sei de cor se esse ramo só tem fase A, ali para frente, se aparecer eu falo para vocês, mas ia ser colocado somente um filtro monofásico aqui, numa possibilidade, né? Então, aí a gente vai tratar daqui a pouco de possibilidades. Quais são as possibilidades do meu universo de análise, que é o meu sistema num todo. Então, a ideia é que cada fase ou nó possa receber filtro monofásico de uma respectiva ordem, aquela ordem que está elevada para ele, que melhor lhe convém. Então, quais são as principais harmônicas que a gente analisa? Aqui a gente vem com H1, H2, H3, H4 e H5, são os nomes dela, mas dentro disso vai vir quais são as ordens que estão sendo analisadas para cada uma dessas H. Então, a análise harmônica do sistema, ou seja, eu verificando quais são no sistema original, no sistema base, quais são aquelas fases que estão ultrapassando o limite pela norma, ela é feita com o ATP-Draw. Quem já ouviu falar do ATP-Draw? Esse aqui é o símbolozinho dele quando a gente baixa ele no nosso computador. Exatamente. Ó, teve alguém que já ouviu, que legal. Já ouviu falar. O ATP-Draw, ele é muito utilizado para análise de transitórios, análise de distorções harmônicas, eletromagnéticas. Então, ele é um software onde eu consigo modelar um gerador, um transformador, uma carga não linear, um filtro, inclusive, chaves, switches, medidores, tudo que existe na área da engenharia elétrica, fontes, certo? Então, nesse software, ATP-Draw, foi feita a modelagem, eu coloquei todos os meus componentes lá, num caso base, que é um caso em que há problema com distorção harmônica, em que eles estão elevados. Eu faço a verificação e vejo quais dessas barras estão ultrapassando os limites estipulados pelo PRODIST, que é a norma brasileira, ou pelo I3E, que é a norma estrangeira. E aí, com o MATLAB, quem já ouviu falar do MATLAB? Esse sim. É um software bem poderoso da nossa área de engenharia, onde a gente faz programação e a gente consegue fazer diversos tipos de cálculos, desde análise de Fourier até análise de fluxos, Newton-Raphson, diversas funções ele tem. Essas que eu falei são mais na minha área. Claro que em outras áreas também existe a demanda. Então, para que foi utilizado... ficou um pouquinho ruim ali. Para que foi utilizado o MATLAB? O MATLAB foi utilizado para eu colocar em prática o meu método de otimização, que é aquele algoritmo evolutivo que eu falei. O método que eu utilizei foi o Non-Dominating Sorting Genetic Algorithm, é o NSGA, e ele estava na sua versão 2, NSGA 2, então. Hoje já tem o NSGA 3, uma programação que melhorou o original, que era o 1, e melhorou esse aqui, que é o segundo, certo? Então, o que eu fazia lá? A formulação do meu problema, que é multi-objetivo, com uma função objetivo, um FO, e aí a interação desses dois softwares. Modelagem de diversos cenários através do que o algoritmo vai dizer. Ele vai montar uma determinada população, que a gente chama. Quando a gente fala em algoritmo evolutivo, muitas vezes tem a ver com algoritmos que têm a ver com a natureza. Então, nesse caso, é uma população de indivíduos que vai melhorando a cada geração, que é o que era para acontecer conosco, né, no nosso mundo. A cada geração, nós nos tornarmos melhores seres humanos. Então, no ATP-Draw, eu jogo para o MATLAB os meus dados. O MATLAB faz diversas iterações e ele devolve, então. Como que é o fluxograma disso? Quem é que gosta de fluxograma? Eu adoro fluxograma, eu acho que fluxogramas são super pertinentes para a nossa área para gerar um entendimento do passo a passo. Então, aqui, ó, tenho dois ambientes. Um ambiente aqui à esquerda, tá? Verdinho, que é o ambiente do ATP-Draw. E o ambiente aqui à direita, para mim é à direita, não sei como é que fica para vocês, ele é o do MATLAB, rosinha aqui.
Então, nesse primeiro ambiente, eu faço a modelagem, a primeira simulação, rodo uma vez o meu sistema e verifico, então, esses índices de distorção harmônica total e individual, desse caso base. O algoritmo vai inicializar lá no MATLAB, gerando uma população inicial aleatória, completamente aleatória. Vai fazer uma simulação lá na TP-Draw e vai voltar para fazer a leitura desses índices de distorção harmônica total e individual. Detalhe, em cada ponto do sistema. Ou seja, uma simulação bastante demorada dependendo do computador. O computador que eu estou hoje não conseguiria fazer isso em menos de, acho que, dependendo do tamanho da minha população, em menos de 2 dias. O meu hoje está muito devagar. Teria que ser, porque é uma modelagem robusta, tanto a parte do modelo no ATP-Draw, quanto a parte da otimização no MATLAB. Aí ele vai avaliar a minha função objetivo, que é multi-objetivo, se atendeu o critério de parada, ou seja, o meu critério de parada era que todos estivessem abaixo do limite, nenhum acima do limite. Se não, cria uma nova população e vai fazendo um looping aqui, várias iterações. Às vezes, quando não chegava a baixar para o limite, eu estipulava um número também máximo de quantidade de gerações à frente para parar também e talvez iniciar outra, porque aquela primeira população não era uma população ideal. Isso acontece também em problemas de otimização. Às vezes, no problema de otimização, a gente tem que direcionar uma primeira população. Mas eu quis fazer totalmente aleatório, sem direcionar uma primeira ideia de estrutura de filtros. Em qual lugar iriam ser alocados e quais as harmônicas que eles iam atender. A modelagem está sendo apresentada aqui. Então, o ATP-Draw, ele é um software totalmente intuitivo, em que as figuras não é ele totalmente programação e aquela caixa preta onde a gente programa. Ele existe, as caixas pretas existem no ATP, mas o ATP-Draw, na verdade, é a interface dessa caixa preta atrás. Então, para mim, foi muito legal utilizar isso na época, porque eu simplesmente pegava no ambiente do ATP-Draw e ia montando, ia conectando os meus dispositivos elétricos de interesse, colocando ali, nomeando e colocando as suas configurações, conforme a realidade do testing lá do I3E, de 13 barras. E depois poderia aplicar para um estudo de caso real, ou então para um estudo onde existisse maiores proporções. Então, a fonte foi modelada com esse ícone, transformador, um transformador ideal, as linhas de transmissão em baixa tensão, modelo Pi, as cargas lineares RL, as cargas não lineares, que são aquelas que geram distorção harmônica, configuradas como fontes de corrente, porque a carga linear ela proporciona uma corrente não linear para cada uma das ordens. Então, para a terceira harmônica, para a quinta harmônica, para a sétima harmônica e assim por diante. O banco de capacitores, quando existisse, e os próprios filtros passivos, RLC, que vocês falaram que tem conhecimento de filtros passivos que são alocados para melhorar ali a distorção harmônica, a deformidade da onda, que é uma configuração RLC em série. Aqui o passo 2, a simulação e extração de dados. Então, o ATP-Draw, ele me dá a possibilidade de gerar um arquivo que eu posso ler lá no MATLAB. Então, essa foi também uma das necessidades que eu vi na época, uma das oportunidades que eu vi na época de trabalhar, pois eu podia trabalhar com um arquivo gerado do ATP-Draw e jogar lá para a leitura do MATLAB, que são 2 softwares bem consagrados, como já foi falado, né, e bem utilizados na engenharia. Então, aqui eu tirava as variáveis, né? Como tem um Czinho aqui do lado e um valor até outro, a gente está falando de corrente, certo? Então, corrente da fase A, B e C de um determinado ponto eram extraídos, e depois aqui a leitura no MATLAB de qual é a distorção harmônica total desse ponto e a individual calculada. Aqui também ainda como que trazia os resultados. Então, quando tem esse NaN aqui é porque não existe, não tinha existência daquela fase naquele ponto.
Só tinha fase A ou só tinha fase B e não tinha as demais. E aqui a distorção harmônica total calculada. Então, vocês lembram lá que uma das normas vinha com 5% e a outra norma vinha com 8%? Então, para uma determinada norma, só se cumpriu 3 pontos de análise. Todos os outros estão acima do limite, todos os outros estão acima de 8. Ah, não, menos esses outros 3 aqui. Então, mais da metade está acima do limite estipulado, alguns beirando ali 14, 15 de porcentagem, enquanto que era para ser 8 na análise do Brasil. Lá no exterior, mais rígido, 5%. Então, não estava cumprindo, esse ponto não estava cumprindo o limite estipulado pelas normas. O algoritmo NSG2. Quanto ao posicionamento dos filtros. Então, aqui eu trago quais são as harmônicas de análise, as mais importantes para a área, as que mais causam problemas e as que são com maior dificuldade de solucionar. Terceira, quinta, sétima, 11ª e 13ª. São as ordens mais altas que causam maiores deformações na onda e maiores problemas. Quanto mais longínqua essa ordem, lá no decorrer desses múltiplos, menor ela vai ficando, porque elas são um componente, né, que compõe o total, a fundamental. Então, quanto mais longe essa ordem, mais distante, menor é o módulo dela. E quanto mais próxima dos números menores, maior é o módulo da distorção. Então, no código, eu trabalhava tinha código 1 ao 16 aqui, em que ia ser alocado apenas uma ordem, ou seja, o filtro para uma dessas ordens, iniciando pela H1, H2, H3, H4 e H5, ou seja, terceira, quinta, sétima, 11ª e 13ª, e aqui eu já começava a misturar essas ordens, ou seja, os filtros que iriam ser alocados para esse número ou código lateral. Chegando até o 31, em que todas as ordens estavam sendo cuidadas, né, para tentar salvar aquele ponto de estar ultrapassando o limite, e teria que ter também o código 32, que era o caso em que nenhum filtro foi alocado naquele ponto. Por quê? Porque eu tenho um número X de filtros a serem alocados, eu não posso também alocar filtro em todo o sistema, que, claro, vai melhorar a minha qualidade de energia elétrica, mas o quanto de custo que eu vou ter com isso, se eu colocar um monte de filtro no sistema, é inviável, não tem condições, nenhuma concessionária consegue. Então, para isso também que serviu a proposta, para determinar, dependendo de um número X ou um valor X ao qual a concessionária estava disposta a pagar, fazer a otimização de quais eram os pontos. Então, aqui é um indivíduo daquela população. Lembra que eu falei que era uma população com X indivíduos, poderia ser 50, 100 indivíduos, e a cada geração eles vão melhorando, eles vão se tornando melhores. Aqui tem um indivíduo indivíduo I, desculpa, e aqui tem as fases existentes no diagrama de análise, no sistema de análise. Aqui são apenas 4 nós para análise. Então, um sistema bem pequeno para testar. Esse aqui foi um sistema para testar o método. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho o nó 1, fase A, fase B, o nó 2, fase A, B e C, o nó 3, fase A, B, C, e o nó 4, fase A, B e C. Mas lembra que eu falei que justamente os filtros monofásicos estavam surgindo como uma inovação, porque existiam algumas fases que não tinham todas as fases. Existiam alguns ramos dos circuitos que não tinham todas as fases. Eles eram o quê? Desequilibrados. Então, eu já tinha que avisar para o meu próprio simulador, na modelagem, que algumas fases não existiam. Elas já iam ser zeradas já desde o início. O próprio NSGA2, o algoritmo genético, como que ele trabalha? Então, aqui o ambiente ATPedral, que vai existir em alguns momentos dentro do MATLAB, e aqui todo ele como trabalha no MATLAB. A otimização do algoritmo genético NSGA2 sendo trabalhada no MATLAB. Então, no início, ele gera uma população tamanho Z, que é o tamanho que a gente estipula,
roda lá no ambiente da TP-Draw e classifica baseado em não dominância. O que significa isso? Todos aqueles que são indivíduos melhores do que o seu vizinho, os que são melhores ficam, permanecem. Os que são piores vão indo para o final da linha. Tu não é muito bom. Por quê? Porque essa configuração que tu, como indivíduo, gerou, ainda está me deixando muitas barras acima do limite, estipulado pela minha norma da ANEEL. Então, tu vai para o final da linha, lá para o final da fila. Ranqueados em fronts, então, o que acontece? Operadores evolutivos, olha que interessante, é a nossa evolução. O algoritmo genético ele é baseado na evolução de Darwin, em que, com o passar do tempo, o ser, que no caso poderia se dizer o ser humano, ou ser vivo, ou qualquer animal, a gente poderia falar, ele vai evoluindo, com mutação dentro do seu gene e com crossover, certo? E aí criam-se os descendentes dele. Então, vai ter um momento em que os descendentes vão ficar no local dos pais, e os pais vão ir para o final da fila, porque eles não são bons o suficiente. A configuração deles não são suficiente. E essa seleção de operadores, ela vem para melhorar cada vez mais a população. Então, população de pais e descendentes, o tamanho agora é 2E. Se eu tinha 50 de início, eu gerei os filhos, agora eu tenho 100. Então, eu vou tirar todos os que são ruins e vou ficar de novo só com 50. Classificação baseada em não dominância de novo, hackeamento em fronts, de acordo com a minha resposta lá da modelagem, de acordo com a minha resposta de distorção harmônica total. Rejeição dos indivíduos, é o momento em que eu separo todos os que ficaram para o fim da fila. Cria-se novos pais. Cumpriu o critério de parada, que preferencialmente é abaixo do limite da norma? Sim, então tá ok. Não cumpriu, seleção e operadores evolutivos de novo, mutação e crossover, e tenta de novo. E criam-se mais descendentes. Aqui um outro tipo de estrutura também para ter a mesma visualização do algoritmo genético, tá? Pais e descendentes, colocados em frontes, de melhor para o pior, metade rejeitados, nova população surge, e aí os operadores evolutivos para fazer a iteração, geração a geração. E aí a geração eu também posso estipular um número. Quantas gerações eu quero que tenha? 3, 2, 100? Aí também, conforme esses números, o poder de necessidade de uma força para o computador trabalhar é maior, né? De memória, de tudo mais. E no final também, os resultados do NSGA2 retorna uma solução. Ele não retorna uma só solução única. Ele retorna um conjunto de solução correspondente a uma população de indivíduos e uma fronteira de Pareto. Quem já ouviu falar de fronteira de Pareto? Já ouviu falar de fronteira de Pareto? Não? Alguém levantou a mão, quer falar? É necessário falar agora ou quer aguardar? Ou levantou para dizer que já ouviu falar da fronteira de Pareto? Já ouviu, né? Então, aqui está a população com N indivíduos, do 1 até o N. Cada indivíduo vai ter o número dele e a quantidade de filtros a serem instalados. O número dele é o ponto no diagrama unifilar em que ele vai ser instalado, em que ele está considerando a instalação de filtro, e o F são os filtros a serem instalados de acordo com o código. Lembra aquele código que eu falei lá sobre um filtro da terceira harmônica, e tem um momento em que ele vai mixar vários filtros até chegar em uma possibilidade de alocar todos os filtros de todas as harmônicas? Pois é isso aqui, os filtros alocados. Aqui é a fronteira de Pareto. São os indivíduos de uma determinada geração, a última geração gerada pelo algoritmo genético. Então, tem vários pontos aqui, tem vários indivíduos, tá? Aqui são vários indivíduos. E o que acontece na fronteira? Como a minha otimização, ela vinha com uma função objetivo que minimiza, ela quer minimizar a quantidade de distorção, ele vai ser o mais próximo do zero. Tá? Então, tem que prestar atenção nessa curva. Como a minha, ela queria minimizar a quantidade, ela está bem próximo do zero. Se vocês querem maximizar alguma coisa no futuro aí, a fronteira de Pareto vai vir ao contrário, vai vir para o outro lado. Próximo do maior, né? Do aumento do que vocês querem. Mas aqui a minha, ela era uma minimização, então ela tem um atrito de duas funções, uma delas é a qualidade,
da energia elétrica, e outra delas é a quantidade de filtros a serem alocados. São duas funções conflitantes entre uma e a outra, e a fronteira de Pareto costuma vir para solucionar esses conflitos. Então, nesse ponto aqui mais perto do F2, eu vou ter um modelo em que está melhorando o meu F2, que, por exemplo, pode ser a qualidade da energia, a qualidade de energia elétrica, porém o custo vai ser o mais alto de toda essa fronteira aqui. E aqui do outro lado, no F1, por exemplo, eu vou ter um custo super baixo, o mais baixo de todos eles, só que a qualidade de energia não vai ser a melhor de todas elas dessa fronteira. E o que é a fronteira? Todos os indivíduos, todos os indivíduos que estão nessa fronteira, um não é melhor do que o outro. Todos eles são bons igualmente. Para a metodologia, tá? A metodologia da fronteira de Pareto, ele vai dizer, quem ficou para trás, esse último aqui, ele não é tão bom como os que estão na frente. Esses aqui são os que não são dominados por nenhum outro. Esse aqui, ele é dominado por esse aqui que está mais à frente do que ele, esse aqui que está mais à frente do que ele não é dominado por esse outro aqui na lateral. Aqui tem uma outra fronteirazinha somente com esses dois. Esses dois aqui, qualquer um que tu escolher, um é tão bom quanto o outro, eles estão na mesma fronteira. Aí aqui tu pode ir tentando visualizar várias fronteiras, em que um não domina o outro, porque eles estão na mesma linha. Aqui, mais para frente, a gente vê uma certa linha também podendo se formar aqui, uma outra segunda linha, quase chegando à fronteira de indivíduos que também não se dominam, mas eles dominam todos os que ficaram para trás. E a linha principal, que é os indivíduos que estão mais próximos do zero, por meu caso de minimização, são indivíduos, todos eles tão bons um contra o outro, eu posso escolher qualquer um deles para tomada de decisão. Cada um deles vai ter uma configuração de filtros diferentes para o meu sistema. E quem vai tomar essa decisão? Vocês vão me perguntar, mas quem é que toma essa decisão de quem que é o melhor desses todos aqui? Poderia ser o que está bem no meio, tá? Numa análise inicial. Ele é o que está fazendo com que uma função e a outra desse gráfico, x, y, fique exatamente no proporcional do meio, ou seja, metade para cada lado, mais ou menos por aqui. Ou o tomador de decisão vai ser o gerente dessa prática de alocar os filtros. Se ele, nesse momento, está querendo gastar mais e melhorar a qualidade, ou se nesse momento ele quer o mínimo de qualidade, cumprindo as normas, com o mínimo gasto, tá? Então, isso é muito importante, porque não depende só da programação, muitas vezes, da otimização. Depende de um tomador de decisão, principalmente quando a gente fala de fronteira de Pareto, que muitas vezes vem com vários indivíduos tão bom um quanto o outro na linha de Pareto, que é essa linha, a fronteira de Pareto é chamado, que é essa fronteira que se forma com os indivíduos. Bom, a minha formulação, então, minha função objetivo, os objetivos conflitantes, F1 e F2. Número de locais fora do limite, quero diminuir essa quantidade, ou seja, assim eu aumento a qualidade de energia do local, e o custo dos filtros, quero diminuir o custo dos filtros. Essas são a minha F1 e F2, da minha fronteira. Sujeito a um número de filtros alocados no sistema, ou seja, eu tenho um limite de filtros a serem alocados no meu sistema, já de acordo com uma pesquisa prévia e coerente, de acordo com o tamanho de cada um dos sistemas que vão ser mostrados aqui na frente. Eu já estou aqui há 50 minutos falando, então eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido agora, porque o todo eu já mostrei para vocês. Assim, o corpo da pesquisa eu já mostrei para vocês. E os resultados é uma análise que vai depender também muito de cada situação e é muito variável. Então, vou passar mais rápido nas análises, tá? Então, aqui a formulação de cada uma das funções objetivos, ou seja, a programação que eu fiz lá dentro do MATLAB para fazer a otimização acontecer, apesar de que o NSGA2 ele já era uma otimização pronta. Ela está disponível. Até eu deveria ter botado o programador que fez ela. Se eu não botei, eu vou botar depois para vocês. E eu fiz o quê? Eu adaptei um problema existente ao meu problema. Eu fui colocando
entrando com os dados de entrada, né, no algoritmo já pronto, NSGA2, já gerado, com as minhas funções, que daí sim eu tive que elaborar aqui como que ia ser a entrada de cada uma das funções com essas fórmulas mostradas ali. E os estudos de caso, então? São 3 estudos de caso, um bem simples para testar o algoritmo, como eu falei, de 4 barras apenas, e o de 13 barras, que é o testing do I3E, e um pouco maior de 123, eu acho. Vamos ver lá na frente se é isso mesmo. No caso 1, eu tenho os 3 nós de interesse. O caso 1, eu tenho os 3 nós de interesse, são 3, tá? 4 barras mais 3 nós de interesse, com as fases. Ele é um sistema de distribuição desequilibrado, a faixa de tensão é 4,16 kV, o nó 1 só tem a fase A, o nó 2 somente tem a fase B, e o nó 3 ele é trifásico. Existem cargas lineares e existem cargas não lineares injetadas nos nós. Então, como que fica o meu vetor inicial? Eu já vou tirar aqui as fases não existentes, para ele nem tentar adicionar um filtro ali, porque não faria sentido nenhum. O primeiro caso, o caso base que o algoritmo lê, ele já volta para mim com as distorções harmônicas. Então, na fase A, está cumprindo, está abaixo de 5%, e aqui eu usei o critério internacional de limitação, que é 5, não usei o nacional, que seria 8, da ANEEL, com o PRODIST. Então, apenas essas 2 fases aqui estão acima do limite. Bom, cada indivíduo foi chamado de cromossomo, recebe os genes aleatoriamente, como eu falei, que são os códigos da tabela 6, aqueles códigos de 1 a 32, para dizer o que vai acontecer com cada fase existente. Se ela vai receber um filtro, 2, 3, 4 ou 5, ou nenhum. Assim, através da instalação dos filtros passivos monofásicos sintonizados, conforme a indicação dos códigos, é possível verificar a melhoria da qualidade do sistema, ou não, né? Porque também poderia acontecer aquilo que lá no começo alguns autores falavam, de piorar, deteriorar a qualidade. Então, aqui foi o que os primeiros indivíduos gerados. Então, eu vejo aqui que 32, vocês não vão lembrar, é o código que diz que alguém está saindo da apresentação. Obrigada, Fernanda. Até mais. 32 é aquele código que diz que nenhum filtro vai ser alocado nessa barra. Então, isso acontece para todos esses indivíduos. E aí, depois, vai variando aqui o que acontece, se recebe de uma harmônica ou de outra. Aqui é a população, os indivíduos gerados ali, tá? De acordo com a codificação. Aqui é codificação mesmo. Quem não tem o conhecimento pode ficar meio ruim, mas eu já vou vir aqui com a fronteira de Pareto. Ó. Na fronteira de Pareto, daqueles indivíduos ali gerados na população, ele me deu 3 que são tão bons uns quanto o outro. Todos esses são aplicáveis, certo? Custo do filtro e os locais que ainda ficaram fora do limite. 3 indivíduos suficientemente bons para que eu apresente ao tomador de decisão e ele discorra, então, qual que vai ser o que ele quer. O que aconteceu na prática? Essa parte que é interessante, tá, gente? Aqui vai vir o que aconteceu em cada um dos pontos, quais foram das diversas possibilidades de filtros que estão ali na lateral, quais que cada um recebeu. Então, ó, na solução 1, o nó 2 recebeu na fase B um filtro de terceira harmônica, é isso que está dizendo, é isso que está acontecendo ali quando acontece essa animação. O nó 3 recebeu também da terceira harmônica, só que na fase C, que era a fase existente dele. A próxima simulação, a próxima solução, igualmente boa. O que aconteceu? O nó 3 recebeu um filtro na fase B da terceira harmônica. O 3 era o trifásico, agora eu me dei conta disso. Que antes ele recebeu na fase C, então ele era o trifásico. Também recebeu na fase C ainda a terceira harmônica para melhorar. E a última solução, a solução 3, que também era igualmente boa, ele recebeu na fase B um filtro de terceira, na fase C um filtro de sétima harmônica para melhorar os seus quantitativos e também na mesma fase C um filtro de 13ª harmônica para melhorar o seu quantitativo. Então, comparando os resultados da MAFBAN para esse caso, com a alocação manualmente dos filtros no sistema de 3 barras, percebe-se que,
pelo menos 2 soluções consideradas ótimas foram encontradas, conforme a tabela 11. Então, custo, barras que ficaram fora e a solução do caso. Esse aqui é o caso que eu mais estudei, o caso que eu mais passei tempo em cima dele. Ele é o famoso Test System for Harmonic Modeling in Simulation. Ele já é específico para esse uso de estudo de distorção harmônica. Esse aqui é um artigo que foi feito com o uso dele. Tiveram ali as suas adaptações para ser pertinente à área de modelagem de qualidade de energia, com foco em distorções harmônicas. Sistema de distribuição desequilibrado, a tensão 4,16 kV, tem um transformador delta estrela, tem cargas lineares, tem banco de capacitores e tem cargas não lineares nos nós. Então, o vetor indivíduo ele é maior. Por que ele é maior? Porque existe uma maior possibilidade de alocação de filtros, tem mais pontos de análise, não são só aqueles 3 vezes 3 que estavam lá naquele primeiro, 3 barras vezes 3 pontos. Aqui vão ser 3 multiplicado pelos 13. Então, uma quantidade aqui de pontos, né, de genes no meu indivíduo de 39. E já está ali colocado quais são os que não têm uma fase, uma das fases. Já está ali com aquele 0 indicando que não existe fase naquele determinado barramento, naquele determinado ponto ali, que ali ele já vem nomeado com outros códigos não, outros nomes, cada um dos seus pontos. A gente vê aqui onde era 650 lá, agora é 50, por quê? Porque ele foi modificado para o estudo de distorção harmônica em 1999 com esse artigo do Task Force, uma força-tarefa para modelagem e simulação em harmônicas. A primeira análise feita, como tem que ser sempre, é o caso base, sem nenhuma alocação de filtro ainda, para ver o que está fora do limite. Então, vários nós ali, várias fases que estavam fora do limite. O que tem um zerinho achurado ali, um zerinho com um risco ao meio, é aquele que não existe fase naquele determinado nó. Por isso, não tem ali qual é a porcentagem da distorção no ponto. E aqui um exemplo de uma população gerada através da otimização já do MATLAB, do algoritmo genético, gerando uma população. O que significa isso quanto à fronteira do Pareto? Aqui estão os 6 indivíduos que têm o mesmo valor, conforme a fronteira do Pareto, nenhum vale mais e nenhum domina um ao outro, todos são bons o suficiente para serem alocados. E como que foi essa colocação dos filtros, então, na prática? Como que aparece? Uma barra vai receber a fase A da quinta harmônica, é a barra 71. A 84 provavelmente era muito problemática, ela recebeu tanto da terceira quanto da sétima, e tanto da 11ª e 13ª na fase C. A 911 recebeu da terceira harmônica na sua fase C. A 75 recebeu a fase B da quinta harmônica. Na fase B, um filtro de quinta harmônica. E foi isso, tá? Para esse caso que aparece ali. Outra simulação, porque como a gente vê aqui, ó, aqui como que foi essa simulação no gráfico? 100 indivíduos eu coloquei e 100 gerações, tá? Nesse outro gráfico de fronteira, 200 indivíduos e 50 gerações para frente. Então, ele veio num formato diferente, onde somente 13 indivíduos eram os pertinentes a essa solução. Somente 3 cumpriram. Por quê? Porque a quantidade de gerações foi muito pequena, eles não conseguiram se aprofundar ainda mais. E tinha 200 indivíduos. Então, aqui um exemplo de como que da 10ª geração, como que estão alocados os indivíduos num gráfico provindo do MATLAB, tá? Retirado do MATLAB, e como que no decorrer do tempo eles vão se alinhando e entrando em um consenso de que existe uma possibilidade de trabalhar melhor com uma determinada configuração de alocação de filtros em determinado ponto, ou em determinados pontos
problemáticos no meu sistema elétrico de potência. E aqui, gente, o último caso, tá? 34 nós, achei que era maior. Ele é um caso também, um test system, um test feeder do I3E, do ano de 2000, com mais nós, com mais transformadores dentro dele, com diferentes escalas de tensão também. Tem cargas lineares, tem capacitores, tem cargas não lineares. E também, da mesma forma, a única coisa que eu tive que dizer para o meu algoritmo, nesse caso, é que, de novo, o número de possibilidades de cromossomas do indivíduo, os genes, né, cada um dos genes do meu indivíduo, aumentou. Agora é 34 multiplicado por 3. Acho que foi por isso que eu me confundi. Daí dá 120 e poucos, eu acho, né? Ou não. Por aí, vamos ver. Então, tem todas essas possibilidades. De novo, o primeiro caso, o caso base, sem filtro, como que estava, totalmente cheio de problemas nas fases, principalmente o que a gente olha aqui, A e B, são as problemáticas. Fase C não está tão problemática. Qual é a problemática? Está acima do limite estipulado. A população gerada, de acordo com o número de filtros também, tá? Porque eu tenho um número máximo para alocar, de acordo com a configuração de cada sistema, sendo coerente conforme a revisão bibliográfica que eu fiz, o quanto que se estipulava de filtros a serem alocados de acordo com o tamanho do sistema. E aí, as fronteiras de Pareto aqui. Quais são os indivíduos? Só tem 2 nessa fronteira, o outro que está lá atrás, ele está sendo dominado pelos 2 da frente. E o que acontece na prática? Então, na prática, para esse circuito, o que retornou para mim foi um filtro de terceira harmônica na fase A da 814, do ponto 814, um filtro na fase B da 824, de terceira, um filtro na 882, da fase B da sétima, na 840, um filtro da fase C da sétima harmônica, e também da 11ª, que era problemática, e também da 13ª. Aqui também as gerações, conforme a evolução delas, e elas se ajustando para um ponto, digamos, ótimo, mas talvez não ideal, porque eu estou trabalhando com otimização, mas eu não tenho certeza que o ótimo é o ideal para um todo. Bom, gente, essa foi a parte do meu trabalho, mas agora eu trago aqui as ideias, tá? Apenas as ideias de modelagem, simulação e otimização para aplicação para a área de vocês. Foi uma busca que eu fiz aí nos últimos dias. É bem difícil, porque não é a minha área, mas eu tentei trazer também para a realidade de vocês, para não ficar somente essa questão de qualidade de energia, que talvez não seja nem o que vocês estejam trabalhando. Então, a engenharia física, eu pesquisei ali, que é o engenheiro, vocês estão na pós, eu sei, muitos de vocês estão na pós de engenharia física, não necessariamente são graduados em engenharia física, ok, eu estou ciente disso. Ele é formado para colocar em prática os conhecimentos da área da física, resolvendo problemas e desenvolvendo novas tecnologias. O engenheiro físico é muito ativo nas áreas de tecnologia moderna, como os supercondutores. Também desenvolver e aplicar dispositivos que usam raio laser em aparelho médico e biomédico. Nas indústrias química e petroquímica, projeta e testa equipamentos. Pode atuar ainda em eletrônica, ótica linear, não linear, novos materiais, energia, meio ambiente, acústica, física médica, biotecnologia, computação quântica e automação. Tá certo isso? Me corrijam se eu busquei as informações erradas. Coloquem aí no chat se é isso aí mesmo. Obrigada, Adriana, pela participação também. Até mais. Então, o campus de vocês, a unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, né? Agostinho, é próximo ao complexo industrial ali de portuário de Suape. E vocês querem estreitar laços e relações para colocar em prática também, bem como eu quis na minha tese, na minha pesquisa, colocar em prática com as indústrias, né? O que vocês estão procurando na pesquisa. O perfil, atuante na área de pesquisa e afim com independência e maturidade a fim de desenvolver trabalho inédito em ciência, tecnologia e inovação. Atividades de pesquisa, áreas de concentração, materiais e optoeletrônica. Aí eu pesquisei também algumas, para quem se interessou por modelagem, simulação e otimização, as principais disciplinas que vocês teriam que cursar: engenharia de sistema de controle, métodos computacionais e simulação para engenharia, essas duas disciplinas.
Vi que vocês têm o laboratório de síntese de materiais, laboratório de ótica e laboratório de materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos. E ainda tem um nanogrupo, um grupo de nanotecnologia aplicada e ambiental, né? Bom, então eu trouxe aqui 3 pesquisas na prática que tem a ver com como aplicar o que eu fiz para engenharia elétrica no campo de vocês. Esse é o intuito, tá? Principal. Não sei se eu vou cumprir o intuito, espero que pelo menos sirva de alguma ideia aí, ligar a lampadazinha de vocês para alguma coisa na área de vocês que precisa tanta tecnologia e inovação. Então, aqui em 2011 foi feita uma divulgação, né? Aqui é só um trabalho em que a pessoa apresenta o quanto de contribuição que o Centro Disciplinar para Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos atuou ali na região de São Carlos, São Paulo. Então, o título é Inovação, Estudo e Comunicação Científica, a divulgação das pesquisas de materiais cerâmicos e nanotecnologia. Então, lá em 2011, eles já estavam trabalhando com isso. Legal, porque vocês podem se basear, pegar ali trabalhos, verificar em que pé andam as pesquisas da UFSCar quanto a isso, para não fazer algo que já foi feito, não propor algo que já foi feito, ou até estreitar laços e verificar com o que eles estão trabalhando atualmente, para surgir ideias para vocês também. Outro trabalho de 2014 da UFSCar. Modelagem computacional de estruturas de postos quânticos semicondutores para dispositivos optoeletrônicos e spintrônicos. Agora eu pergunto para vocês, quem já ouviu falar de postos quânticos? Acho que agora vai ter mais gente que pode estar a par desse nome. Semicondutores, optoeletrônicos, spintrônicos. Claro que eu sei também, tenho ciência de que muitos estão iniciando, não estão ainda na parte de escrever suas dissertações, estão fazendo disciplinas, mas pelo que eu vi ali, existe alguma coisa dessa área também nas disciplinas de vocês. O que acontece aqui nessa proposta? Esse aqui é o título, tá? Sempre ali é o título da tese, da dissertação ou do TCC. São só 3 que eu trouxe, tá? Que eu não consegui buscar muita coisa. Através de modelagem de estruturas semicondutoras e simulação de variados campos elétricos, esse pesquisador buscou determinar a fotocorrente e corrente de escuro de uma estrutura. Então, ele fez simulação, ele fez modelagem, ele variou o campo da mesma forma em que eu lá variava quais eram os filtros a serem aplicados para obter um resultado melhor de qualidade. Esse autor aqui, ele buscava variar o campo elétrico para verificar qual o resultado, né, através de um dado de entrada, qual é o dado de saída que ele estava obtendo ali com a fotocorrente. Então, tá ali o link para quem quiser se interessar e ver. Aqui os gráficos, né, que é o que está dizendo aqui. O campo sendo colocado e o quanto de fotocorrente. A energia sendo colocada e a transmissão para esses determinados nomes aí. Então, quem já ouviu falar do GAMNAS, quem já ouviu falar de estruturas de ALGAAS, acredito que são estruturas que vocês trabalham aí, que vocês veem nas disciplinas, e aqui é uma forma de colocar em prática isso. Segundo, simulação computacional de estruturas de nanodiamantes. É um tipo de grafeno, né? É um TCC, esse aqui, de 2018, é recente, a Universidade é do Caxias do Sul. Simulação de nanodiamantes e desenvolvimento de aplicação para criar e gerenciar as simulações. Foi isso que ele fez. É efetuada, então, a otimização da geometria do sistema. Durante o procedimento de otimização, ocorre o relacionamento da estrutura visando encontrar um conjunto de coordenadas para cada átomo, que minimize a energia potencial do sistema. Então, alguém já viu essas estruturas aqui, que quando a gente varia o carbono, ele vai mudando de configuração e se torna um outro material, um outro elemento? Material, né? Elemento não. Então, o que ele fez aqui? Ele fez uma simulação, ele modificou alguns átomos para gerar material novo. O método que ele utilizou para otimização, não sei se é o que ele utilizou, tá? Mas ele cita na bibliografia dele método Newton-Raphson, gradientes conjugados, isso são métodos de otimização. Olha que legal. Então, vocês já ouviram em ciências dos materiais. Que bom.
Aqui um exemplo de análise da temperatura pelo tempo. Então, com a modificação, a nova geração que ele propôs, isso aqui, ó, que ele mostra aqui, que diz o autor, ele é a representação de uma célula unitária do diamante. E aqui é a representação e perspectiva da nanopartícula de diamante criada, que ele criou na simulação, para depois fazer as análises de temperatura de acordo com o tempo, aumentando ou diminuindo a temperatura. Aí vocês vão saber melhor do que eu o que está dizendo nessa simulação e o que está acontecendo com esse dado material que ele criou e que ele propôs. Ali Python que eu coloco é a programação que ele usou, tá? Porque no MATLAB a gente usa C++, é a programação utilizada naquele software que eu utilizei para fazer otimização, mas existem vários outros e um tipo de programação é Python, que vem crescendo e ganhando grande espaço aqui, né, no Brasil, no mundo mundialmente mesmo. E aí, de novo, o que ele criou, né, o materialzinho que ele criou, de acordo com nanopartículas de diamantes, vocês entendem mais que eu, e ali as faixas dele de temperatura, de acordo com o tempo, o que vai acontecer. Ou seja, numa simulação ele consegue perceber o quanto que, entre aspas, aguenta, né, esse determinado material aí. Dependendo do porquê ele está ali, qual é a sua função, sua tarefa no mundo, né? No mundo da nanotecnologia e outras da ótica. E por fim, trouxe esse aqui também super atual, ele é desse ano, ele é uma tese, se não me engano, tenho quase certeza, de doutorado. O autor escreveu toda ela em inglês. Por quê? Porque ele quer atingir também um nível mundial da proposta dele. Modelagens de nanoantenas óticas como lançadores polaritônicos otimizados para dispositivos nanofotônicos. Unicamp, 2021. No campo da nanofotônica, os materiais bidimensionais, 2D, têm sido amplamente explorados por apresentar modos híbridos de luz e ressonância da matéria. Utiliza método de simulação, então, o autor para investigar o lançamento de fônon polaritons hiperbólicos. Então, quem conhece alguma dessas estruturas aqui, ó, grafeno, HBN, outras questões aqui de ligações químicas, que vocês também devem estar muito mais por dentro, porque eu vi isso há muito tempo atrás. E aí eu trouxe o gráfico, que eu achei muito legal, do quanto que a simulação consegue chegar perto do modelo proposto, né? Aqui eu não adentrei no que era cada eixo, tá? Mas a simulação dele bateu. Então, legal que ele tem uma simulação que reflete a realidade, né? Do modelo dele, da modelagem dele, do que ele quis aí modelar, trazendo o máximo para a realidade, que é o que a gente quer nas modelagens, e aí simulando de acordo com diversas interações, com diversas questões ali dentro das próprias configurações e características de cada material, tá? Então, gente, foi isso. Eu quis trazer aí essas pesquisas fora da engenharia elétrica para vocês mesmo, para vocês verificarem que modelagem, simulação e principalmente otimização é algo que está aí vigente, que está aí em alta, para vocês se sentirem à vontade de pesquisar também sobre isso. Agora eu volto para os meus resultados, tá? Quanto à minha otimização, com o meu algoritmo genético, com a minha implantação de filtros em diferentes sistemas de distribuição. O que eu verifiquei principalmente nos resultados? A importância da quantidade e aleatoriedade dos indivíduos da população para o melhor resultado. A partir da 15ª geração, o impacto da solução é pouco significativo para o meu caso também, de estudo, né? Impactando, em alguns casos, apenas uma das funções. Porém, simulações com menos de 50 gerações demonstram que essa quantidade é muito pequena para atingir uma solução boa. E selecionar ordem harmônica por importância, ou seja, as maiores, se mostrou algo que pode melhorar a solução para a função 1, que é melhorar a qualidade de energia, diminuir as barras fora do limite. Metodologia para alocação de filtros em sistemas elétricos de distribuição, visando melhorar a qualidade da energia num sistema com elevada distorção. Incorpora o conflito de apontar locais de instalação de filtro
de forma a minimizar o custo do filtro instalado, a quantidade deles, em sistemas elétricos poluídos de harmônica e visando melhorar a qualidade ao mesmo tempo. Etapa de modelagem e simulação do sistema com o programa ATP-Draw, etapa de inserção de filtros com uma gama de possibilidades de soluções geradas pelo algoritmo genético NSGA2 no MATLAB. Instalação de filtros em forma monofásica é uma inovação para a área. O estudo objetivou trazer resposta quanto à aplicação em sistemas de distribuição, verificando a eficácia. Foi verificado que é positivo alocar filtro monofasicamente em sistemas desequilibrados, principalmente quando há diversos ramos que são monofásicos e bifásicos. Há contribuição no que tange a análise do comportamento do fluxo harmônico no todo, de forma sistêmica, e não somente a alocação em um determinado ponto que está fora do limite. Aqui os artigos que eu publiquei da minha tese na época, em 2017 e 2019, e teve a proposta de trabalhos futuros, claro, considerar implementar a metodologia MAFIPAM para filtros a serem alocados no sistema, né, uma otimização de projeto. Colocar também em prática o uso do algoritmo NSGA2, que estava sendo proposto ali na época de 2018, 2019, então usar ele, já que agora ele já está vigente, já está disponibilizado aí na rede, né, na internet. Utilizar diferentes cenários de cargas na simulação para proceder à análise de harmônica e impacto dos filtros com carga leve, média e pesada, porque foi feito somente um estilo, e aplicar a metodologia num sistema real, né, que é o que todo o pesquisador quer, aplicar a sua pesquisa, a sua proposta numa realidade. Então, eu agradeço muito a atenção. Fiquei aí 1h15 falando, vocês interagiram comigo, me dizendo se vocês conhecem ou não, e agora eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade de vocês. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos a você pela disponibilidade, pelo tempo que você passou aqui para nos mostrar coisas, as pesquisas que você faz, que é importante, não? Eu acho que nosso colóquio sempre foi bem versátil, trazendo pesquisadores de diferentes áreas, porque eu acho que isso abre um pouco o espectro para nossos estudantes, que são o foco fundamental hoje aqui no nosso colóquio. Então, bom, a gente, como tínhamos combinado e como sempre fazemos ao final, deixamos para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, o professor Marcos, ele sempre tem pergunta e sempre tem dúvida. Ok, Ramon. Oi, Mauro. Muito bom teu seminário, muito legal. Aprendi algumas coisas aí sobre esse algoritmo genérico. Aí eu começo uma perguntinha de evolução não natural, seleção artificial, digamos, né, se eu entendi bem. Mas deixa eu te perguntar, então, não é minha área de competência, então eu acho que fica limitado minha compreensão, mas você conhece, existe alguma técnica, algum uso de inteligência artificial, esse algoritmo de inteligência artificial para otimização dessas redes? Para otimização de redes, tem várias propostas, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, outros pesquisadores, paralelamente, estavam fazendo as suas, então, redes neurais, inteligência artificial, propondo onde ser instalado filtro, foi a minha, onde ser instalado geração distribuída. Então, propostas no papel e na simulação, que a gente propõe aqui com uma ferramenta de trabalho, né, com software, existe. Agora, se as concessionárias estão pegando elas para si, estão querendo usá-las, essa é a questão. Eu acho que poucas. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, Ramon, rapidinho, mas nesse sentido, Mauri, você chegou, teve oportunidade, eu sei que nem sempre isso é trivial, essa conversa, mas aí com os geradores locais, Santo Antônio, você teve a oportunidade de alguma interação com eles? Ou... Estou tendo a oportunidade de apresentar. A gente aqui em Rondônia temos um problema quanto à fundação, né, que faz P&D ou
ciência e pesquisa, ou pesquisa e desenvolvimento, temos problema porque não temos uma fundação. Na verdade, não tínhamos até semana passada. Foi estreitado laços com a fundação do Acre, porque Rondônia mesmo, há muitos anos atrás, teve um problema com o Rio Mar, eu nem estava aqui, né? Na verdade, eu não estava nem informada naquela época que teve problema e gerou, assim, essa repercussão de tantos anos depois a gente tem uma fundação de apoio à pesquisa. Então, resumindo, agora a gente vai tentar de novo estreitar com a Santo Antônia, que a gente já conversou, com a Energisa, que é a concessionária hoje aqui, né, que era a Ceron e foi privatizada. Vamos tentar estreitar de novo e tentar ver, né, a que pé anda cada uma dessas questões de pesquisa, se a minha pesquisa ainda é pertinente ou se ela já foi, né, ultrapassada, anos-luz, porque é tudo muito rápido, foi em 2019, mas são 2 anos e o povo continua trabalhando, todo mundo está trabalhando e modificando e melhorando, então a gente vai tentar novamente, sim, com eles. Ok, obrigado, Maurício. Só me associar aí a Ramon e agradecer pela atenção com nossos estudantes, de trazer. Muito legal. Obrigado. Obrigada. E com eles ou com qualquer outra, viu? Se eu precisar ir para o Nordeste para apresentar a minha tese e o povo daí e as concessionárias gostem, é aí que eu vou colocar em prática isso aí. Certamente, já está convidada. Só passar a pandemia, você está nos devendo uma visita, certamente. Alguém mais tem alguma pergunta para a professora? O Luiz levantou a mão. Luiz, fique à vontade. Boa tarde, professora Mauro. Parabéns pela apresentação. A gente poderia aplicar esse projeto com geradores eólicos, geradores solares, a saída para transmissão, óbvio, né? Nada ali na corrente contínua, mas após o processamento da energia, tudo em armazenamento e envio para a rede elétrica, é possível aplicar também essa análise, esse estudo? Facilmente. É só modificar ali os dados de entrada, que não seriam mais filtros, seriam GD, né? Colocar ali as características e configurações e colocar para rodar de acordo, daí não com qualidade e com custo, de acordo com demanda, né? Dessas fontes geradoras aí, eólica, solar, o quanto que interfere na potência do sistema, né? Na necessidade, porque também não pode sobressaltar e não pode ficar para menos. Mas sim, com certeza dá. Dá para aplicar, dá para adaptar. Muito obrigado, professor. Alguém mais? Bom, enquanto nossos estudantes e professores pensam, professora, eu queria só aproveitar um momento para conversar um pouco sobre... Assim, vocês lá na universidade têm alguma pós-graduação a qual vocês desenvolvem esse projeto de pesquisa? Nosso curso de engenharia elétrica, eu estou aqui desde 2017, tá? Passei no concurso antes de me tornar doutora. Quando eu entrei em 2017, ele estava completando 10 anos, o curso. Esse ano, eles estão completando 14 anos, o curso de engenharia elétrica. Eu estou numa comissão para mudar o PPC, 2 comissões eu estou, além de ser a atual chefe pro tempore. Mudar o PPC, que ele está defasado, ele está ultrapassado. Como eu falei, 2 anos eu já tenho medo de que já tenham me ultrapassado longe a minha ideia de tese. Imagina ficar com um currículo que está há 10 anos igual. Então, a gente está fazendo uma força-tarefa para mudar com novas disciplinas. E a segunda força-tarefa é para tentar colocar uma pós-graduação aqui. Eu quero fazer o meu trabalho aqui, deixar o máximo bonito e propício para a pesquisa, para o ensino, para a educação de qualidade do serviço público. E a minha parte eu estou fazendo assim, também estou buscando aí melhorar. Então, a pós-graduação está em reuniões e convites de professor daqui e dali, porque não tem o quantitativo propício ainda, né, para uma pós de engenharia elétrica. Já existe uma estruturação de uma pós multidisciplinar entre os 3 cursos que temos no nosso núcleo, que é engenharia elétrica, engenharia civil e as ciências da computação. Então, já vai iniciar essa, parece que foi aprovada. Eu não estou dentro daquela comissão, então não tenho certeza. Mas a pós especialização e mestrado em elétrica ainda é um trâmite, ainda é um sonho aí para frente.
Eu faço a pergunta, inclusive, porque aproveitar o momento que a gente está gravando também nosso colóquio e aproveitar também que você, para fazer a divulgação, porque nossa pós-graduação, assim, desde o ano passado, acho, não sei, talvez Rafael Albert possa me corrigir, inclusive o professor Marcos, ele vem desenvolvendo um workshop internacional, inclusive nesse momento estão abertas as inscrições para esse workshop. E aproveito assim para fazer o convite tanto a você como eu posso passar também o cartaz, o link, todo para você fazer a divulgação com estudantes de graduação, de pós-graduação, inclusive com outros colegas de outras universidades, como você mesma procurou. Você vê que nossa pós-graduação tem essas linhas de optoeletrônica e materiais, porém no workshop também a gente trata essa parte de térmicas, não, de energia, o qual a gente também acha extremadamente importante. E aproveito também para, mais uma vez, pedir a nossos estudantes, a todos os presentes, se tiver alguém fora de nosso domínio UAXA, aproveitar para fazer a divulgação de nosso workshop. Por favor, divulguem em todas as redes sociais nosso workshop e todo que tenha trabalho participe, se inscreva e para dar essa visibilidade, para que todo mundo fora de aqui de Pernambuco conheça sobre as atividades que nós desenvolvemos aqui no programa. E, bom, a pergunta também, já um pouco mudando, já saindo do workshop, já fiz a divulgação do nosso workshop. Eu perguntava, porque nós estamos também nessa situação da pandemia, não? E eu me lembro que você falou de que muito do trabalho que você faz, quase todos computacionais, você precisa de uma máquina boa, com um sistema bom para poder correr bem esse programa, porque dependendo do programa pode demorar muito tempo e dependendo da máquina, às vezes não consegue mesmo, não? Sim. E eu queria até perguntar como você está levando lá no departamento através dessa pandemia, talvez esteja acontecendo como mesmo aqui em outros lugares, não? Que é laboratório fechado, trabalho desde casa, como vocês conseguem desenvolver essa pesquisa hoje, mesmo desde casa? Assim, conseguiram, porque também existem algumas páginas de alguns servidores onde você, dependendo o sistema operativo que você usa, pode correr um programa determinado em esses servidores que são livres, não? Que outras pessoas usam também. E como vocês estão fazendo nesse tempo assim para desenvolver essa pesquisa? A gente está totalmente proibido de usar o laboratório lá, não é conveniente, não está sendo nem um pouco colocado isso como uma opção de irmos lá. Eu acho que é o certo. Aqui no nosso departamento, infelizmente, o chefe faleceu de Covid, por isso que hoje eu sou a chefe pro tempore. Eu era vice-chefe e eu subi para essa função, porque o nosso chefe faleceu de Covid em abril. É muito triste falar isso, mas é uma realidade do Brasil, né? Todos vocês devem estar passando por situações aí, talvez com familiares ou amigos ou colegas. Então, o medo ronda o departamento da engenharia elétrica por conta disso. Nós não estamos nos colocando à disposição, apesar de termos lá um laboratório, um prédio novo, com laboratórios sendo ainda estruturados, né? Vários laboratórios ainda estão em fase de estruturação, que o prédio é novo, tudo novo, mas tem essa dificuldade de simulação. Só quem consegue é quem tem ali um computadorzinho melhor para as suas tarefas. Existe também com a DTI, né, a parte da informática, o setor de informática, a gente poderia também pedir qualquer auxílio, mas está um pouco devagar, está um pouco parado isso, quanto às simulações. Está todo mundo ainda em fase de pesquisa e verificando as possibilidades de simular lá na frente. Vocês lá não tem cluster para esse tipo, para correr esse programa? Não. Tem, não é? Que ajudaria muito, mas também é algo bem caro, né? É caro montar um sistema todo. E nesse tempo que nem projeto a gente está conseguindo para ganhar algum dinheiro, para investir em algum tipo desta pesquisa. Mas não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer.
Pues bom, nós sempre abrimos os microfones, todos abram os microfones e batimos nas palmas para a professora Maureen pela apresentação. Obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, muito boa. Trazer coisas novas para nosso programa sempre é bem-vindo. E, bom, em nome de todos aqui, o professor Marcos também já agradeceu, em nome da coordenação do programa, em nome meu pessoal, que conheci você através disso aqui, agradeço muito pela apresentação. E, bom, espero que, como o professor Marcos disse, uma vez passada a pandemia, você consiga nos visitar aqui em nosso humilde centro, mas que todo que chega depois não quer sair. Aí está nossa oportunidade. Muito bem-vinda. Mas muito obrigado por tudo. Então, a todos